Aula 11. A aula 11 ela é uma combinação entre a análise do projeto e a estatística que é gerada através da análise do projeto. Qual que é o intuito dessa análise do projeto? Nessa análise do projeto, nós vamos entender até que ponto que foi a influência do monitoramento dos colaboradores. Então agora a gente vai saber a quantidade de hora que foi utilizada por cada colaborador e nós vamos pegar essa quantidade de hora e utilizar aquele índice que nós criamos. Se você tem dúvida sobre índice, volta lá na aula sobre índice. E o que seria a estatística? A estatística seria a gente estar analisando o escopo, o custo e o tempo. E quando a gente fala sobre o custo, a gente vai estar abrindo esse custo em relação às categorias desse mesmo índice. Então a gente vai entender a proporcionalidade das categorias em relação ao custo total. Então essa daqui é uma das aulas que eu considero mais importante, tá? Então foco nela. Legal, pessoal. Como que a gente faz para estar acessando essa parte de estatística? A gente precisa estar vindo aqui na nossa navbar, na última opção, histórico. Eu vou escolher um projeto. Provavelmente vocês não vão ter analisado nenhum projeto. E eu quero que vocês prestem atenção nesse modal. Qual que é a ideia desse modal? Esse modal, ele me dá duas opções de início. Ou eu analiso o projeto, ou eu retiro o projeto. Quando eu retiro o projeto não faz mais parte da minha lista, não faz mais parte da tabela do usuário, tá? Então, eu vou vir em analisar, que é o nosso intuito. E quando eu venho em analisar, ele coloca para mim a quantidade de horas, tá? Ele já dá um aviso para mim e fala assim, ó, você precisa realizar o planejamento. O que é esse planejamento? O sistema, ele precisa contabilizar a quantidade de horas que foi planejada, que é o azul. Depois que eu faço isso, ele me permite analisar o que está sendo executado no projeto. Então, são duas etapas, planejamento e execução. Então, nesse primeiro ponto, eu vou vir em planejamento, que é o que me obriga a fazer. Então, eu venho aqui no planejamento, e nesse planejamento, ele me pede um índice. Então, eu posso colocar um índice desses que eu criei, ou eu posso colocar um valor simplesmente arbitrário. Eu não sugiro vocês colocarem um valor arbitrário aqui. Por quê? Porque esse valor não vai ter a proporcionalidade. A gente não vai ter esmiuçado as categorias. Então, eu vou estimar que esse projeto ele vai ser feito pelo engenheiro. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de horas do engenheiro. Olha que interessante. Quando eu faço isso, as horas planejadas aqui vai estar fazendo o produto. O que é o produto? É o valor desse índice vezes as horas planejadas. E aí eu vou ter o valor total, ou o custo total. Vou analisar. Pronto, eu fiz a análise do planejamento. Então, quando eu venho com o botão direito de novo no projeto, olha que interessante. Agora eu tenho mais uma opção, que é gerar estatística. Só que eu vou gerar estatística somente do planejado. E não é isso que eu quero. O que eu quero é gerar estatística do planejado e do executado e confrontar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reanalisar e agora eu consigo estar reanalisando isso com a quantidade de horas de cada colaborador. Então, eu posso vir aqui e colocar o índice do engenheiro. Eu posso vir aqui e colocar o índice do estagiário. Lógico, esses valores são valores simplesmente de teste. A gente coloca um projeto, deixa rodando e a quantidade de horas geralmente é exorbitante mesmo. Mas a ideia é vocês entenderem que eu posso estar fazendo uma reanálise e essa reanálise vai gerar para mim o executado versus o planejado. E agora eu posso estar gerando a estatística desse projeto. Então, olha que interessante, eu tenho como ver o planejado, tanto da hora de trabalho, a quantidade de horas de trabalho, e o executado. Eu posso ver também o custo planejado, executado, tá? E aí eu posso entender a relação
do escopo com EAP. O que seria isso? Eu planejei 26 atividades, só que eu executei 17. E mesmo eu tendo executado 17, eu já estourei no meu tempo e eu já estourei no meu orçamento. Então, já de imediato, você já consegue ter uma análise bem precisa a respeito disso. Quando eu venho aqui na parte inferior, eu tenho a proporcionalidade do custo. Então, eu tenho aqui os gráficos das categorias. Então, eu tenho como estar analisando, tanto em questão numérica, né, sendo o número absoluto de cada item, quanto em questão de gráfico. E uma coisa interessante é que sempre o salário terceirizado ele é mais expressivo em relação aos demais. Porque o trabalho de projetos de engenharia, né, de arquitetura, eles são trabalhos, na grande maioria, trabalhos intelectuais. Tá? Então, você vai gastar com mão de obra e terceirizado. Então, isso é uma coisa que provavelmente o gráfico de vocês vai ter esse mesmo comportamento. Tá? Então, essa é a análise e a estatística.